Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bendizemos e enaltecemos o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, adoração e exaltação. Livro do Gênesis, o capítulo 6. As criancinhas, faz silêncio agora no nome de Jesus, tá bom? Ajuda aí no nome de Jesus as criancinhas. Glória a Jesus. A feira está grande. Glória a Jesus. Podem sentar, irmãos, pode ficar sentado mesmo, acompanhando a palavra. Livro do Gênesis, capítulo 6. Glória a Jesus. O versículo de número 9. Gênesis, capítulo 6, o versículo de número 9. Que diz a palavra do nosso Deus: E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. A palavra do Senhor, glória a Jesus. Ajuda aí no nome de Jesus, alguém aí, chega até aí, até as crianças, e ajuda aí no nome de Jesus. Glória a Jesus, porque se não ajudar não tem como você raciocinar aqui de jeito nenhum. Glória a Deus. Aleluias. Nós vimos aqui, irmãos, a palavra do nosso Deus. A Bíblia disse que Noé era varão justo, reto em sua geração. Noé andava com Deus. Nós vimos aqui a palavra do nosso Deus que fala a respeito do dilúvio. E nós vimos que um símbolo do dilúvio é água. E a Bíblia diz que quando fala em Gênesis, o capítulo 6, o versículo 9, fala, água como o símbolo de destruição. Quando a gente vai para o livro do Êxodo, do capítulo 30, o versículo 18, a Bíblia vai falar como símbolo de limpeza, a água como símbolo de limpeza. Quando a gente vai para Jeremias 17, 8, a Bíblia vai falar, a água como símbolo de bênção. E nós vimos, quando a gente vai para os Salmos de número 42, a Bíblia vai falar de água como símbolo de necessidade espiritual. Então nós vimos que na época de Noé, casava-se e dava em casamento. Na época de Noé, nós vimos que a geração estava distante de Deus. O povo estava distante de Deus. O pecado assolava. E nós vimos que quando o pecado assolava, nós vimos que automaticamente, quando o pecado assolava, nós vimos que o povo estava distante da presença de Deus. E quando estava distante da presença de Deus, a Bíblia diz que Noé fazia a diferença. Noé era justo. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. E nós vimos que era no momento também de difícil.
aonde o pecado também assolava, mas a Bíblia vai dizer que Noé fazia a diferença. Então nós vimos que mesmo em situação adversa, a Bíblia vai dizer que Noé fazia a diferença. Noé agora estava diante de Deus, obedecia a ordenança de Deus e executava segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E nós vimos que o texto vai dizer: então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Mas a Bíblia vai dizer que a geração de Noé, nesta geração, ele era justo. A Bíblia diz também que ele andava com Deus. E nós vimos que a Bíblia também vai dizer que Noé teve 3 filhos. A Bíblia diz que Noé teve Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia diz que a terra estava corrompida. Nós vimos que o pecado assolava. Isso aconteceu também lá na cidade de Nínive, quando Deus disse: vá até a cidade de Nínive e prega sobre ela. Então nós vimos que o pecado também ali assolava, mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que Noé fazia a diferença. O importante não é a multidão, o importante é se eu e você está fazendo a diferença. Glória a Deus. Um crente fiel ainda faz a diferença. Ele faz a diferença no trabalho, ele faz a diferença na família, ele faz a diferença no bairro, ele faz a diferença, na rua que mora, ele faz a diferença na universidade, ele faz a diferença, no coletivo, pegando transporte para trabalhar, porque ele é cidadão do céu. E cidadão do céu tem compromisso na terra, mas tem compromisso também no céu. O cidadão da terra, tem compromisso com a igreja aqui na terra, mas tem compromisso no céu. E quem tem compromisso no céu, Deus é na vida dele, Deus está com ele, Deus livra da cova dos leões, glória a Deus, Deus livra da fornalha do fogo ardente, o quarto homem, passeia na fornalha, porque quem faz a diferença, Deus é na vida dele ou na vida dela, pela bondade infinita, misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Então nós vimos que a terra estava corrompida, e o texto vai dizer que agora ele tinha a incumbência de construir uma arca. E nós vimos que a arca, era tudo milimetricamente ali feito, arquitetado, trabalhado, porque as coisas de Deus é com ordem e com decência. As coisas de Deus se presta o melhor louvor, o melhor sacrifício, a melhor adoração a Deus, a melhor reverência ao Deus Todo-Poderoso, porque estamos na presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, temos consciência que Deus recebe a nossa oferta como holocausto vivo, Não precisa mais pegar um animal sem mancha, sem mácula e prestar um sacrifício, porque eu e você presta uma oferta de sacrifício, de louvor e adoração, porque quem tem Deus, quem faz a diferença, presta sacrifício de louvor e adoração a Deus. Eu e você deve prestar um sacrifício a este Deus que fez os céus e a terra.
E a Bíblia vai dizer que ele construiu a arca. E nós vimos que na arca, tinha os animais, de várias espécies, macho e fêmea, fêmea e macho. E nós vimos também, que não chovia também sobre a terra, mas Noé era temente a Deus. Quem é temente a Deus, mesmo que não esteja acontecendo alguma coisa, ele crê no milagre, no sobrenatural de Deus. Aleluias! Quem serve a este Deus na beleza da sua santidade, ele sabe que o Deus que ele serve é poderoso, é majestoso, é glorioso. Ele é o Deus do impossível na minha vida e na tua vida. E nós vimos que assim Noé fez. E nós vimos que quando entra na arca, tem um momento que Noé não tinha mais controle sobre a arca, porque o controle estava nas mãos de Deus. Eu e você, quando aceitamos a Cristo, o controle agora é de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu e você agora não tem autocontrole suficiente. Agora quem rege a minha vida e a tua vida, se você entregou ao dono da vida, quem rege a sua vida é Jesus de Nazaré. Quem vai dar a direção na minha vida e na tua vida é Jesus de Nazaré. Então nós vimos agora que Noé não tinha mais controle sobre a arca. E nós vimos agora que na sociedade ao qual Noé estava, corrompida, uma sociedade pecaminosa, mas Deus era na vida de Noé. E a Bíblia vai dizer, no livro do Êxodo, capítulo 30, e o versículo 18, que ele diz: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e as portas entre a tenda da congregação e o altar, e deitará água nela. Então nós vimos a importância da água, mesmo no altar, mesmo prestando sacrifício de louvor e adoração. Glória a Jesus. Nós sabemos que a água simboliza, a presença também de Deus, porque 3 coisas testificam na terra, 3 coisas testificam nos céus. Nós vimos que a água e o fogo testificam também aqui na terra. Então nós vimos também que também tem coisas que testificam no céu. Então nós vimos a importância da água, a água que jorra diretamente do trono de Deus, uma água cristalina que purifica de todo pecado. Por isso que Jesus diz: olha, mulher, se eu beber dessa água, eu tornarei a ter sede, mas da água que eu te der, jamais você terá sede. Aleluias, porque o Deus da vida é o Deus do mantimento, é o Deus da providência, é o Deus do conserto, é o Deus que nós reparamos o conserto, e é o Deus que mesmo colocando a água sobre o altar, Ele tem fogo que pega em água. Aleluias. E quando Ele manda o fogo perante o altar, nós vimos que a água não consegue apagar este fogo, porque o fogo de Deus é um fogo puro, é um fogo santo. Por isso que eu e você está na presença dEle, glorificando a Ele, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Mas estamos aqui é porque a presença dele é impactante na minha vida e na tua vida, através da palavra de Deus, porque tudo se manifesta através da palavra do Deus que fez os céus e a terra. E nós vimos que ele disse: e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos,
e os seus pés. Porque para prestar sacrifício a Deus, não se presta sacrifício de qualquer maneira. Tem que estar lavado e purificado no sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Por isso que teve um momento que Jesus fala com Moisés e diz: tira o sapato dos teus pés, porque aonde tu pisa, o lugar é santo. Aleluias. Tem gente que quer manifestação de Deus sem sacrifício. Não tem manifestação de Deus. Primeiro tem reparação do altar, depois sacrifício, para depois ter a manifestação de Deus. Os crentes hoje só querem manifestação de Deus. Agora sacrifício, ninguém quer ter sacrifício diante do Cordeiro de Deus. Então nós vimos que a nação estava corrompida, o povo estava corrompido, mas Deus tinha levantado Noé naquela geração. E nós vimos que a palavra de Deus vai dizer mais uma vez: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Glória a Jesus. Essa sede é uma sede espiritual que nunca pode acabar. A sede humana, você bebe água mineral e acaba momentânea, depois volta a ter sede de novo. Bebe uma água da Deso, né? Depois vai ter sede de novo. Bem assim é a sede de conhecer a este Deus. A nossa alma engrandece a este Deus e tem sede de Deus. A Bíblia diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, a Bíblia diz: quando entrarei e me apresentarei antes a face de Deus. Porque eu e você, quando entra no sacrifício, no Santos do Santo, quando entra na presença de Deus, né? Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós temos sede de Deus, quando a nossa alma tem sede de Deus, a Bíblia diz que nós entra e se apresenta na face de Deus. Glória a Jesus. Tem gente que quer entrar, mas não quer se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Tem que entrar e se apresentar. Aleluias. Por isso que a Bíblia diz: naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Será um dia de alvoroço, um dia de densas trevas, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nem a prata nem o ouro impedirá da ira e do furor de Deus. Ou seja, o rico, o pobre, o milionário, seja o que for, tem que entrar e se apresentar ao general. Não escapa. Diante do general tem que entrar e se apresentar. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder da sua esposa, você pode se esconder dos seus familiares, você pode se esconder da sua família, mas diante do general você não consegue se esconder, porque o general tem olhos como chama de fogo, o general conhece passado, o general conhece presente, o general
conhece futuro, o general esquadrinha pensamento, vai na divisão da alma e do espírito, faz conforme lhe apraz, conforme o seu querer, e naquele dia a Bíblia diz que eu tenho que se apresentar a ele, que as minhas obras boas vai ser manifesta, as minhas obras más vai ser manifesta, porque eu tenho que me apresentar diante do general. Aleluias! E a Bíblia diz mais uma vez, que diz o seguinte: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Às vezes muito pergunta: aonde está o teu Deus? Tem um corinho que diz: o meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluias! Então sabemos que muitos dizem: aonde está o teu Deus? Jeremias, ele disse: eu sou uma criança, não sei falar. Jesus disse: eu coloco palavras na sua boca. Mas aonde está o teu Deus? Teve uma que foi posta em dificuldade. Ela não poderia gerar filhos, a outra poderia gerar filhos, mas Ana não. Será que alguém dizia: Ana, aonde está o teu Deus? Aleluias! Porque tem coisas que Deus quer que eu e você entre nos átrios de louvor e adoração, na presença dele, se apresente na presença dele, porque ele quer aparecer para mim e aparecer para você. Glória a Jesus. E tem situação que acontece em nossas vidas, para você não conquistar algo, ou eu não conquistar algo, alguém pode dizer: aonde está o teu Deus? Glória a Jesus. Elias teve um momento que ele disse: só eu escapei, e são 450 profetas de Baal. E Elias agora diz para aqueles que rogavam a Baal, dizia: possa que ele esteja dormindo, clame mais alto. Mas Elias sabia aonde estava o Deus de Elias. Quem sabe quem é o seu Deus, não se afronta e nem se atemoriza, nem fica quieto, nem fica espantado, nem assombrado, e nem morre na véspera, só morre no dia. Crente é assim, viu? Aleluia! Crente não morre na véspera, só morre quando Jesus chama. Agora, quando ele chama, está chamado. Pode ir para o Sírio-Libanês, pode ir para o São Lucas, né? Pode ir para onde for. Quando ele chama, está chamado. Agora, se ele não chamar, se ainda ele quer se utilizar de mim e de você na terra, passa pelo vale da sombra da morte, mas ele está comigo e com você. Por isso que Josafá estava numa batalha, e a peleja era grande, porque toda peleja tem suas dificuldades, e nós como ser humanos somos limitados demais, pequeno demais. Mas Josafá reúne o povo, aleluia, diz: olha, vem contra nós um exército,
vem contra nós, mas nós vimos que Josafá reúne, e quando Josafá reúne, a Bíblia vai dizer: Josafá, a peleja não é vossa, senão de Deus. Tem batalha que eu e você só consegue vencer quando eu e você deixa o general entrar por mim e por você, pelejar por mim e por você. E a Bíblia vai dizer mais uma vez: quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação, na sua presença. Tem momento que estamos abatidos, tem momento que parece que a batalha foi vencida, tem momento que parece que eu e você não vai chegar, rema, 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 e o barco não sai do lugar. Aleluias. Teve um momento que eu dizia: Alisson, se acabou. Eu digo: meu Deus do céu, me ajude, não saio mais não. Teve um momento que eu disse: Deus, me socorre. Teve um momento que eu dizia: eu não vou prosseguir mais na caminhada. Mas quando eu e você entrega na mão dele, o Deus que fez os céus e a terra, ele passeia na minha vida e na tua vida, renova a força, dá ânimo, dá vigor. Eu e você entra nos átrios dele, na presença dele, e na presença dele eu e você salmodeia, na presença dele eu e você chora, canta, na presença dele você sapateia. Quem gosta de sapatear, tem crente que não gosta, né? É com cada um tem a sua intimidade. Aleluia. Eu às vezes sapateio, aleluia. Eu às vezes canto, pulo, aleluia. Às vezes em casa eu também sapateio, às vezes em casa, aleluia. Aí Julinha disse: o que é isso, papai? Eu digo: você não entende ainda não. Aleluias, aleluias. Porque quando eu e você entra no santo do santo, a presença dele é real na minha vida e na tua vida. Agora só faça isso se sentir. Da carne não faça não, aleluia. Porque tem gente que vê um pular, quer pular também. Não, cada um tem a sua ferramenta. Por isso que eu e você está na presença dele, para servir a ele na beleza da sua santidade. E a Bíblia vai dizer: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vacas têm passado sobre mim. A Bíblia vai dizer que um abismo chama um outro abismo, mas a Bíblia diz também que a alma dele estava abatida. Nós vimos que a alma estava abatida, mas Deus é aquele também que visita a alma, visita o intelecto, visita o espírito, visita o corpo, a mente, e renova e faz coisas novas na minha vida e na tua vida. Por isso que eu e você deve glorificar e enaltecer a este Deus, mesmo com a alma abatida. Este Deus que fez os céus e a terra faz coisas grandes na nossa vida, porque estamos nos átrios de louvor e adoração. Mesmo a terra
né, com tanta coisa, a terra assolada com tantas dissensões, com tantas dificuldades, mesmo a terra, né, com muitas ofertas de manjares, mas mesmo assim, a igreja está na terra ainda. E quando a igreja está na terra, quer dizer que está o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E se tem um Consolador, tem a presença do Pai. E se tem a presença do Pai, tem a presença do Filho. E se tem a presença do Filho, tem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu e você, mesmo com a alma batida, engrandece a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus. E alguém diz: como é que pode? Ele e ela está abatido, está numa luta travada e tem alegria. É porque esta alegria não vem da terra, esta alegria vem do céu. Esta alegria não é uma alegria passageira, é uma alegria permanente no meu e no teu coração. E diz mais uma vez, para nós encerrarmos, diz o seguinte: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Tem um hino que diz: Deus da minha vida. Então nós vimos que ele disse que de dia e de noite o Senhor estava com ele. E o interessante é que ele diz: de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. O Deus que nós servimos está conosco de dia e de noite. Por isso que o salmista Davi: não temerás, porque o Senhor teu Deus está contigo. Jesus, quando fala para Jeremias, diz: esforça-te e tem de bom ânimo. O meu servo Moisés é morto. Levanta tu, que mostrarei a terra que darei ao meu povo. Agora, nem se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza, e que o seu prazer seja na lei do Senhor, e nela medite de dia e de noite. Então, ele quis dizer: olha, o alvo sou eu, o caminho sou eu, dificuldades virão, pelejas e batalhas virão, mas você deve estar comigo, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele diz: direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo. O inimigo, às vezes, ele quer oprimir a mim e a você. Por isso que diz: mente sadia, corpo sadio. Por isso que automaticamente eu e você tem que estar com a mente saudável. Se vir qualquer coisa na mente, repreenda no nome de Jesus, porque sua mente foi lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. Todo curso emocional, todo curso de venda, ele vai trabalhar na sua mente. Isso aí quem está falando é quem já fez meio mundo de curso. Amanhã eu estou em um, só chego em casa 11h30 da noite. Quem você pensar, de São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o que, já fiz curso. Então nós vimos que ele vai trabalhar na sua mente, para você atingir
a meta tem que estar de mente focada. Tem que ter foco. Glória a Jesus. Por isso que quando entrava na sinagoga, Jesus dizia: por que pensais mal em vosso coração? O coração que Jesus se referia era a mente. Por que pensou mal aqui? Porque tudo procede daqui. A maquinação é daqui. E ele diz: direi a Deus a minha rocha. E nós vimos, ele diz, por causa da opressão do inimigo. Nós vimos que a doença do século hoje é depressão. Pessoa que tem depressão não quer conversar com ninguém, se esconde quando vai, alguém quer falar, não desabafa, não conversa com ninguém. Às vezes foi uma palavra que feriu, às vezes foi uma frustração, às vezes foi algo que perdeu. Então tem várias situações. E pessoas, quando está com depressão, só quem pode alcançar é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E nós vimos que a palavra de Deus diz mais uma vez: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A sua esperança é o Senhor, que fez os céus e a terra. E ele diz mais uma vez: porque ele será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu e você, na caminhada cristã, tem que ter raiz. Se não tiver raiz, não fica na caminhada. Eu não estou falando aqui que é crente melhor do que ninguém. Não, vocês são inteligentes, compreendem. Crente tem que ter raiz. Por isso que tem um hino, tem que ter raiz. Suportar o que eu suportei. Tem que ter raiz. Crente com raiz, você pode dizer, não vai a lugar nenhum. Ele diz, quem? Papai. A última palavra de papai. Crente sem raiz, ele diz, não vou logo para a igreja. Não vou. Porque ele serve ao pastor. Crente que tem raiz, obedece ao pastor, mas ele serve ao sumo pastor, que é Jesus de Nazaré. Crente que tem raiz, ele respeita um ao outro, ele considera um ao outro, ele está diante da palavra, mas ele sabe que ele tem um Deus que fez os céus e a terra. Crente que tem raiz, ele sabe que as lutas vêm, as provas vêm, mas Deus está no controle de tudo. E a Bíblia vai dizer mais uma vez: vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Crente é um negócio sério. Quanto mais aperta ele, é que ele dá fruto. Crente, meu filho, é como caldo de cana. Quanto mais você espreme a cana, é que sai o caldo gostoso. Bem assim é crente. Aí tem irmão que diz, filho, vai vir uma perseguição aí, vai acabar com a igreja. Qual igreja? Toma jeito, meu irmão. A igreja do Deus vivo, ninguém acaba. A igreja do Deus vivo, até debaixo de uma árvore, se reúne 3, 4 irmãos e diz, grandão, apareça. Ele aparece, rapaz. Que crente é esse você? Agora eu e você tem que confiar no Deus que fez os céus e a terra.
Aleluia. Aí crente que não tem raiz diz: olha, Lula vai fechar a igreja, Bolsonaro vai fechar a igreja. Toma jeito, crente. Ninguém fecha a igreja de papai, rapaz. Toma jeito, crente. Aprenda a palavra, crente. Ninguém fecha a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não. Aleluia, porque quando ele vê que a igreja não tem condição nenhuma de lutar com as forças, ele diz: agora eu vou chegar na batalha. E quando ele chega, o negócio é diferente. Aleluias, 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 porque tem raiz. A igreja que tem raiz é uma igreja edificada na palavra. A igreja que tem raiz engrandece ao Deus que fez os céus e a terra. Por isso que ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Só quem conhece o coração é Jesus de Nazaré. Minha avó diz: coração de gente é terra que ninguém nunca andou. Aleluias, mas Deus conhece o nosso coração. Aleluias. E ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso dá a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É Ele que esquadrinha pensamento. Aleluias. É Ele que sonda pensamento. Glória a Jesus. Aleluias. Por isso que eu e você está diante deste Deus. E a Bíblia diz que além dele esquadrinhar o coração, eu provo os pensamentos. E ele diz que dá cada um segundo os seus frutos das suas ações. É Ele que esquadrinha pensamento e está tirando todo pensamento negativo e o contrário aqui, porque Ele é Deus. É Ele que esquadrinha pensamento. Aleluias. Por isso que estamos aqui, porque o nosso Deus é Deus que fez os céus e a terra. E mesmo numa terra corrompida, Deus levanta um. Mesmo numa geração pecaminosa, a igreja ainda aqui na face da terra faz a diferença. A igreja de Cristo Jesus. Agora, ele esquadrinha pensamento. Aleluias. E quando você entrar nos átrios dele, Deus vai fazer coisas grandes e vai se revelar para alguém aqui, vai fazer coisas novas. Quando você entrar nos átrios de Deus, Deus vai se revelar para alguém aqui. Não vai deixar você confundido e nem confundida. Agora, entre nos átrios de Deus, que Deus quer que você entre e se apresente diante dele. Quando você entrar e se apresentar, Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Aleluias, aleluias, porque eu e você estamos na presença de Deus. É Ele que esquadrinha pensamento. Eu e você só vê o que está externo, mas o interior, só quem conhece Jesus. Aleluia, aleluias, glória a Jesus. Uma certa vez eu estava ministrando a palavra de Deus, e entra um cidadão mais alinhado do que meu filho, todo de paletó, de gravata. Eu digo: que coisa chique. E Deus falava ao meu coração: diga, Halisson, diga a ele que tire a faca do quarto e a droga que está no bolso dele. E eu digo: meu Deus, como é que eu vou falar? O cara mais alinhado, chique. Eu digo: se eu falar isso, se ele não tiver, que vergonha eu vou passar, Jesus. Eu falando em pensamento com Jesus. Já estou encerrando. Porque alguém aqui, Deus
Tem alguém aqui que tem uma perturbação na mente muito grande, e Deus quer libertar esta mente. Derabacé, roquemanto, lebriacamansuim. Você está bem, pensar que não, você não fica bem, mas Deus quer que você continue bem, aleluias, para a honra e a glória dele, aleluias. E eu digo, meu Deus do céu, como eu vou falar isso? Eu digo, e algo me inquietava, diga a ele que tire a faca e a droga, e está no bolso dele. E eu digo, rapaz, o cidadão está de paletó, está de gravata, ele é um pregador, aleluias, pode ser um cantor, pode ser quem for. E ele sentou na nave da igreja, e eu digo, meu Deus do céu, eu digo, Jesus de Nazaré. Mas quando pensar que não, eu disse, meu filho, Jesus manda lhe dizer que tire a droga e a faca. Ele olha, quando ele tira do quarto a peixeira branca, a droga, tirou do quarto. Eu digo, Jesus quer ter um encontro contigo, porque Jesus é quem esquadrinha pensamento. Aleluias, aleluias, aleluia. Ele disse, agora eu sei que o Deus dos crentes existe mesmo, porque eu ia para a igreja várias vezes armado e ia com droga, mas agora eu sei que o Deus dos crentes vê. Dalabacassuribicarrai, alabante o que me alabaçou decamanto ré. Por isso, quando eu e você entra nos átrios dele, ele faz a obra por completo. Agora tem que entrar aqui, aleluias, entre nos átrios dele e ele vai fazer a obra por completo. Eu sou testemunha disso. Eu não poderia ver uma lata bater, que eu estava dançando. Nunca fui de beber. A minha bebida era Coca-Cola, limão e gelo a noite toda. Agora só ia para um forró e só saía quando dizia tchau. Aí eu digo tchau, aleluia. Mas quando eu tive o encontro com o papai, aí papai disse, eu vou libertar, Alisson. Aleluias, aleluias. Quando eu tive o encontro com o papai, aí papai disse, eu vou libertar. Labassou rebecamanto, rebante lebiacabassou rehai, dalamanto. E hoje não dá vontade nenhuma de dançar mais forró. Aleluia, aleluia, porque eu sou assim, se desse eu dizia, eu sou assim, não tem negócio de enganar ninguém. Se desse vontade eu dizia, pai, dá vontade. E eu sou desse tipo, se der vontade eu não fico lá escondido não, eu vou. Aleluia. Mas o grandão, quando você entra nos átrios de louvor e adoração, ele liberta. Quando deixa ele libertar, ele liberta. Por isso que a Bíblia diz, verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os meus amigos diziam, 2 dias na igreja, olha, mas Deus quando liberta, está libertado. Aleluias. Agora eu e você tem que estar na brecha, tem que fechar as brechas. Aleluias, aleluias. Agora eu e você presta louvor e sacrifício a Deus, porque a água de Deus, a água cristalina, purificou as nossas vidas e saciou a nossa sede. Aleluias, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Aleluias. Por isso que Deus diz, entre nos atos de louvor e adoração, que Deus quer fazer coisas novas. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas novas. Agora entre nos atos de louvor e adoração e deixe Ele fazer coisas novas na sua vida, fazer algo novo na sua vida e algo diferente. Mesmo a sociedade corrompida, a igreja de Cristo faz a diferença, porque Cristo está com a nossa vida. Deus está sobre cada um de nós, dando livramento a cada um de nós, trazendo à existência aquilo que não existe,
para abençoar o seu povo. Este é Deus de coisas novas. Por isso que Ele quer purificar a cada dia a nossa alma, a nossa mente, para que eu e você a cada dia alcance a paz, alcance a vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.